Pessoal, tudo bem, hein? Vamos começar então aqui nossa revisão de tecnologia farmacêutica. Lembrando para vocês que o estudo dirigido eu vou postar hoje, tá? Dentro daquela programação, daquele cronograma que a gente recebeu, essa disciplina tinha como dia 30, que é hoje, né? Esse nosso compromisso aí de postar esse material para vocês, revisional, e a atividade avaliativa, tá bom? De controle de qualidade vocês já devem estar fazendo. E essa de tecnologia eu posto hoje para vocês entregarem até o dia 17, né? Então vamos lá. Quando nós começamos a disciplina, nós vimos uma parte introdutória, vocês devem se lembrar aí, conceitual, sobre os conceitos de tecnologia farmacêutica. Expliquei para vocês que é aquela parte da farmácia que trabalha com o desenvolvimento de formulações, né? Nós não estamos falando aqui do desenvolvimento de novos fármacos, princípios ativos. Estamos falando de pegar tudo que a gente tem aí de princípio ativo já desenvolvido, com recipientes, adjuvantes, juntar tudo isso aí e transformar numa fórmula farmacêutica, né? Então, é a ciência das formulações farmacêuticas. Essa parte introdutória, esse primeiro slide que a gente viu ainda em sala, importante é só vocês darem uma lida, só para vocês compreenderem, né? Eu acho que nessa altura do campeonato, vocês já conseguiram identificar aí qual é a função, o objetivo da tecnologia farmacêutica, né? Desenvolvimento de formulações buscando um ideal. Menos doses, né? Menos administrações diárias, redução de efeitos adversos, melhora das características organolépticas dos medicamentos, né? Sabor, odor, até identificação visual também, que as indústrias usam aí de corantes, até sabor, né? Até sabores específicos aí para poder relacionar o produto ao laboratório, né? Uma marca, né? Ok? Então essa primeira parte mesmo aqui eu só trouxe para vocês, ainda trouxe o caso da aspirina, que é um medicamento aí tradicional, né? O ácido acetilsalicílico foi o primeiro produto sintetizado aí a partir de uma hemissíntese no laboratório farmacêutico, e a partir disso, com o princípio ativo ácido acetilsalicílico, nós temos diversas formulações diferentes. Por isso que eu trouxe esse slide para vocês, tá? Vocês têm que entender nele, é só isso. O objetivo da tecnologia farmacêutica, com que ela lida, e que para um princípio ativo a gente tem dezenas de apresentações diferentes, de formulações diferentes, com objetivos diferentes, né? A aspirina tem ela associada, tem ela efervescente e por aí vai, né? São dezenas mesmo de apresentações. Eu arrisco a falar até que são centenas de apresentações, pela quantidade de produtos que a gente tem disponível no mercado aí no Brasil e no mundo todo, né? Ok? Isso vai definir, né, posologia, diminuição de efeitos adversos, facilidade de utilização. Hoje a gente tem aí os tamponados, tem o AS como antitérmico, anti-inflamatório, analgésico. É um anti-inflamatório não esteroidal, né? Mas a gente tem também o AS utilizado na concentração de 100 mg como antiagregante plaquetário. Então, é o que aumenta mais ainda a sua utilização em formulações diferentes, né? Então, vamos para o próximo slide. Esse aqui já é um pouco mais conceitual também, né? Eu não tenho certeza se esse aqui a gente viu em sala de aula ou se a gente viu já aqui de forma virtual, mas eu acho que a gente começou a discutir em sala de aula o desenvolvimento desses medicamentos, né? Que a gente tem o princípio ativo, mas a formulação ela precisa de passar também
pelos testes, né? Ensaios clínicos 1, 2, 3 e 4, ensaios pré-clínicos aí com animais, e mantida a farmacovigilância para efeitos adversos tardios, algum problema relacionado ao medicamento que só vai aparecer depois. Falei com vocês que existe um relatório de farmacovigilância. O laboratório tem que manter atualizado com todas as informações, e que a gente tem Vigimed e Notivisa, que são 2 sistemas no Brasil para coleta de informações, de notificações aí de farmácias, de drogarias, de laboratórios, de indústria, dos próprios usuários, né, dos próprios pacientes aí que usam os medicamentos, relatando problemas com o uso de medicamento. Problemas técnicos de produção ou questões relacionadas a efeito adverso e inefetividade terapêutica mesmo. Então, a partir do fármaco, a gente vai trabalhar com a formulação, que é o princípio ativo mais recipientes e adjuvantes, e as formas farmacêuticas e suas vias de administração, né? Temos aí essa discussão sobre o medicamento de referência genérico similar. É muito importante essa discussão na tecnologia farmacêutica, porque é a alteração dos recipientes que vão fazer com que a gente possa ter um medicamento similar, né? E a manutenção dos recipientes e das características do medicamento vai fazer com que a gente tenha um medicamento genérico. Na verdade, medicamento de referência genérico e similar, a diferença geral entre eles são os recipientes que são utilizados, né? Referência e genérico é os mesmos recipientes, a mesma formulação, e o similar é aquele que apresenta alguma diferença com relação à composição. E isso vai trazer diferenças aí de bioequivalência, né? E logo o similar não vai ser um medicamento intercambiável. Toda essa discussão de recipiente, ela está relacionada às características do medicamento, forma, cor, né, sabor e dissolução. Aí a gente entra lá na parte da farmacocinética clínica, que é a desintegração, dissolução, a absorção, metabolização e depois excreção, né? Até a ação no sítio-alvo e a excreção da droga. Então, a biodisponibilidade é o parâmetro farmacocinético mais importante na tecnologia farmacêutica. A alteração de um recipiente pode aumentar, como pode diminuir a biodisponibilidade do fármaco. Isso pode ser problemático dependendo do tipo de tratamento que a gente está considerando, né? Então, aqui lembrem da curva de biodisponibilidade aqui. Essa avaliação, a gente tem sempre a curva, essa biodisponibilidade, essa avaliação, ela é sempre utilizando a área sobre a curva do medicamento que eu estou testando, por exemplo, aqui um oral, ó. Então, ó, a área do oral, embaixo eu sempre tenho aqui no denominador a área do parenteral. O parenteral, o endovenoso ali, é 100% de biodisponibilidade imediata, né? Então, todos vão ser comparados com ele, ó. Eu vou saber qual a minha biodisponibilidade comparativamente à biodisponibilidade intravenosa. Se eu multiplicar isso por 100, eu vou ter em porcentagem. O medicamento oral tem 70% da biodisponibilidade do injetado, tem 40%, 50%, varia muito, né? Ok? Biodisponibilidade relativa, né? E aqui tem uma demonstração, ó, de genérico inovador, para vocês verem a curva, né? A diferença que existe entre eles e as semelhanças também, né? Aí eu tenho concentração máxima, concentração plasmática, área sobre a curva, o tempo que demora para chegar na concentração máxima. E aí, isso aqui vai me levar à posologia, que eu tenho que manter um pico, né? Se isso aqui, por exemplo, for a efetividade, ó, né? Que é a concentração terapêutica, eu tenho que manter a droga nessa região aqui, a concentração dela plasmática. Então eu tenho que fazer com que a droga se mantenha estável. Isso vai definir, de acordo com esse tempo aqui, ó, a posologia. Se eu der um tempo inferior ao necessário, eu aumento essa curva aqui, ó. Eu tenho uma concentração maior e acabo sobrepondo dose
e pode gerar toxicidade. Se eu diminuir esse tempo aqui, não obedecer exatamente aqui, né, e passar do momento de uma nova administração, da nova dose, eu posso ter uma subdose e quantidade inferior da droga, que não chega à dosagem terapêutica. Okay? Aqui são os parâmetros. Essas discussões de genérico, similar e referência, vocês já estão cansados aí de saber, né? Mas aí, quais são os fatores que vão afetar a absorção dos fármacos? Lembrem, pessoal, que essa absorção ela depende da desintegração do medicamento, né, da dissolução do medicamento e da sua absorção posterior. Então, a gente vai ter tamanho da partícula, polimorfismo, solubilidade, coeficiente de partição óleo-água e pKa. Isso tudo aqui são características fisicoquímicas do medicamento, né? Então, a gente pode interferir. Se eu quero modificar, manipular essa absorção, eu consigo alterar tamanho de partícula, polimorfismo, eu posso alterar isso aqui, né? Para que a droga fique mais próxima aí, para que o medicamento, a forma farmacêutica, a formulação fique mais próxima aí do que a gente idealiza, do que a gente quer. Influência do medicamento, que é a forma farmacêutica, é sublingual, é oral, é injetável, é pulmonar, né? Qual a via de administração que vai ser utilizada, né? Está relacionada diretamente à forma farmacêutica, né? E influência de fatores fisiológicos do paciente. A gente não tem como alterar isso. Então, a gente pode mexer com a tecnologia farmacêutica nas propriedades fisicoquímicas e na natureza do medicamento. A lei do genérico ela é bem clara com relação a isso, né? A lei do genérico brasileira aí de 1999, ela explica bem o que é o medicamento genérico e ela deixa claro essa importância da tecnologia farmacêutica no desenvolvimento dessas análises, desses testes aí para comprovar que o genérico é intercambiável com o medicamento de referência. Ok? Então, essa primeira parte aqui é uma discussão sobre os medicamentos, referência, genérico e similar, a importância da biodisponibilidade, das análises de biodisponibilidade como principal parâmetro farmacocinético da tecnologia farmacêutica e que nós temos como alterar características aí da formulação, principalmente com adição de recipientes e adjuvantes, para chegar um medicamento mais próximo aí do que a gente idealiza. Menos administrações, menos efeitos adversos, maior efetividade, diminuição das administrações diárias, né? Isso é importante aí para adesão ao tratamento, principalmente pacientes que usam medicamento para saúde mental, idosos que tomam muitos medicamentos. É muito importante a gente ter como melhorar o medicamento, facilitando o uso. Isso aumenta a adesão ao tratamento. O sucesso do tratamento pode estar relacionado a isso aí. Então, depois que a gente viu isso, nós entramos na discussão sobre quais, então, seriam os recipientes e os adjuvantes que são importantes, os mais utilizados aí, que poderiam ser incluídos em uma formulação farmacêutica para que eu tenha essas características que a gente está discutindo aí. Então, quais são os mais utilizados e onde eu posso mexer? Eu posso tornar o medicamento mais palatável com um adjuvante, eu posso esconder um odor desagradável com revestimento, eu posso aumentar ou diminuir o tempo de desagregação, eu posso alterar a dissolução, alterando a absorção, alterando os parâmetros farmacocinéticos, eu tenho características melhoradas, né, do medicamento, né? Então, essa parte de recipientes também vocês já chegaram a discutir um pouco disso, né?
quando vocês analisaram aí, fizeram, né? Analisaram formulações e fizeram também tecnologia em farmacotécnica, né? Mas os recipientes que são mais utilizados aí, é que a gente vai ver, é importante essa discussão aqui também, ó, o inerte é diferente do inativo, né? O recipiente, ele é desprovido de atividade farmacológica, mas ele também não pode ter reação com nenhum dos medicamentos dos outros componentes da formulação. Então, o recipiente tem que ser inerte e inativo. Não tem atividade farmacológica, porque aí ele não é recipiente mais, ele vira princípio ativo, né? E ele é inerte, não pode reagir com a formulação em nenhum momento, né? As funções básicas é otimizar a estabilidade, modular ou incrementar a biodisponibilidade e otimizar o processo de manufatura. Então, o que a gente tem aí? Como estabilidade físico-química, estabilidade microbiológica, e aí a gente pega os adjuvantes, né? Esse conceito de recipiente adjuvante, os recipientes são aqueles que alteram características físico-químicas, e os recipientes são aqueles que alteram principalmente características organolépticas, né? Sabor, odor. E os adjuvantes são recipientes também, né? Então, vamos naquela tabela, aquele quadro, onde está resumido isso aqui. Para a gente poder... Aqui, ó. Então, quais são os fatores que vão alterar a biodisponibilidade? Fatores relacionados ao paciente, a gente não tem como interferir. Agora, relacionados ao medicamento, ó. Relacionados à forma farmacêutica. São dependentes do fármaco e dos seus recipientes e do processo de fabricação. Então, quais são aqueles que dependem do fármaco e dos recipientes? Tamanho da partícula, a gente consegue alterar isso, né? A forma polimórfica, solubilidade, a gente pode aumentar ou diminuir a solubilidade também de acordo com o outro recipiente utilizado, constante de dissolução dos fármacos, o coeficiente de partição óleo-água, que está relacionado ao pKa, né? Que é a polaridade, velocidade de dissolução, desintegração e dissolução, está diretamente relacionada à absorção, né? Aumento a velocidade de absorção ou diminui o tempo de absorção ali com essas características melhoradas, né? Estabilidade nos fluidos do trato gastrointestinal, então, às vezes eu preciso de ter um medicamento tamponado, né? Que passe direto aí pelo estômago e para desintegração, dissolução no intestino. Forma química, né? Os sais que a gente fala, né? É cloridrato, é fosfato, isso está ligado a características se o sal é um sal básico, neutro, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Formação de complexos, essa formação de complexos aí no medicamento, a gente resolve com adição de EDTA, né? Capacidade de absorção, tipo e quantidade e qualidade de recipientes empregados na formulação. A gente tem formulação aí, tem recipientes e matérias-primas, né, de classe A, B, C, D e E. São qualidades diferentes. Claro que a qualidade vai interferir na qualidade final do medicamento, né? Os componentes, qualidade dos componentes, interferem na qualidade final do produto. Quais são aqueles dependentes do processo de fabricação? Eu cheguei a discutir com vocês isso, que o mesmo medicamento, com os mesmos recipientes, produzido pelo mesmo laboratório, em duas máquinas diferentes, por exemplo, comprimido, 2 compressores lá diferentes, eu posso ter um mais duro do que o outro. Isso vai alterar a desintegração, a dissolução e a absorção. Então, muda os parâmetros farmacocinéticos. Dependendo do processo de fabricação aí, pode ser o tipo de granulação, por exemplo, que pode ser seca e pode ser úmida, a força de compressão, alteração de parâmetros de processo, de produção, tempo de mistura, tempo de secagem, agitação, né? Durante a produção de formas farmacêuticas sólidas, aquelas características, aqueles ensaios que a gente faz, né, vão comprovar se você teve sucesso na sua formulação. Compressibilidade, fluidez, uniformidade de conteúdo,
dureza, friabilidade, velocidade de desagregação, né? São os ensaios que a gente faz para comprovar. Veja a ligação da disciplina aqui de tecnologia com a de controle, né? A de tecnologia faz a formulação, executa, né? Põe o medicamento aí no mercado, e o controle de qualidade mantém sob vigília a garantia de qualidade, de eficácia, de segurança. Tá aqui, ó. Então, propriedade, tamanho e forma da partícula, influencia no peso, uniformidade de conteúdo, desintegração, dissolução, densidade e granulometria, peso, uniformidade de conteúdo, desintegração, dissolução e dureza, área superficial e porosidade, hidratação, forma polimórfica e grau de cristalinidade e condições de armazenamento. Tudo isso a gente pode alterar, né? A gente consegue modificar isso aqui em laboratório. Então, a estabilidade físico-química e até microbiológica também, né? Porque a hidratação, a quantidade de água, ela interfere no crescimento de fungo e de bactéria, né? Mas vejam que a gente está lidando aqui com propriedades físico-químicas e influência direta sobre a estabilidade físico-química. E aí, o que a gente tem aqui? Quais são aqueles recipientes que estão ligados à estabilidade físico-química e microbiológica? Antioxidantes, quelantes, conservantes, estabilizantes, tamponantes, modificadores de pH. Quais estão relacionados à absorção do fármaco? Desintegrantes, plastificantes, modificadores de liberação, promotores de penetração, molhantes, formadores de filmes e polímeros para revestimento, e agentes aí bioadesivos e encapsulantes para liberação controlada, né? Influência na preparação. Para formas farmacêuticas específicas, a gente tem emulsões e suspensões, a necessidade de um agente suspensor ou um agente emulsificante. Géis, agente gelificante, e sólidos, os diluentes e os lubrificantes. Tem uma parte da disciplina que a gente fala sobre granulação seca, granulação úmida, né? Para formas farmacêuticas, para comprimido, né? Para fabricação de comprimido, que é uma parte até anterior a isso aqui, mas que a gente discute mesmo para chegar nessa questão da formulação aqui, vocês entenderem que a formulação está diretamente ligada ao processo produtivo. Então, a maneira de produzir o medicamento, ela é um produto, uma consequência dos recipientes que você está utilizando da formulação, né? É a forma farmacêutica, a mesma coisa. Então, eu não vou falar de todos, né? A gente não temos tempo aqui na nossa revisão, mas esses recipientes que eu citei aqui, eles estão bem explicados aqui, né? Ó, diluentes, veículos, solventes, adsorventes, aglutinantes, desagregantes, lubrificantes, deslizantes, agentes molhantes, tamponantes, plastificantes, agentes de revestimento, formadores de matriz para liberação controlada, emulsificantes, surfactantes, suspensores, doadores de consistência e tonicidade, umectantes, levigantes e aqueles que vão alterar pH, né? Alcalinizante ou acidificante. Os conservantes, antioxidante, quelante, aqueles que expulsam o ar, né, em preparações específicas aí, e os adjuvantes, que são aqueles que vão alterar características organolépticas, né, corante, aromatizante, flavorizante, que são utilizados aí na indústria para tornar o medicamento mais aceito, né, mais palatável. Alguma dúvida, pessoal? Vocês queriam discutir aqui com relação a essa parte da disciplina? Por mim, tá tranquilo. Tá tranquilo? A prova vai seguir o mesmo modelo, né? Também não vai fugir disso, não. A gente não tem muita... Acho que a disciplina aqui é um pouco... Em termos conceituais, é muita coisa, porque cita cada um deles, o que é o edulcorante, flavorizante, os recipientes de maneira geral, são muito bem explicados aqui. Mas vocês têm já um conhecimento prévio disso, né? Vocês já estudaram isso aí em farmacotécnica, e provavelmente parece que em bromatologia também vocês estudam alguma coisa disso, né? Que é a parte de formulação de alimento. E a prova vai seguir aquele modelo mesmo que a gente tem lá da atividade avaliativa. Eu vou postar a atividade avaliativa hoje para vocês e vocês podem utilizá-la para fazerem o estudo orientado para a prova,
pode estudar pela disciplina ali, né? A disciplina pelo estudo dirigido e por essa revisão também da gente aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar aí, tá? Qualquer canal aí, e-mail, WhatsApp, ok? Mas eu acho que essa matéria tá até bem tranquila, né? As nossas próximas aulas agora vão discutir as formas farmacêuticas, sólidos, líquidos, aquelas que são especiais, né? Aquelas que são de liberação controlada. Então a gente vai entrar agora nas formas e formulações farmacêuticas propriamente ditas, tá bem? Então beleza, ficamos por aqui e aguardo vocês aí na próxima semana, tá joia?